Ora, muito boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um programa Conversa de Mulheres e vamos cá organizar bem os cartões, porque hoje não temos só uma convidada. Não, hoje temos duas convidadas, dois projetos, duas histórias de vida, mas acredito um denominador comum. Motivação que vão trazer até si para ir mais longe, para chegar e alcançar algumas coisas que se calhar ainda lhe pareciam difíceis. Acho que vai ser aqui um denominador comum, embora depois cada uma terá o seu numerador. Isto era para quem precisa A Ruth mais. começa assim, vamos ver como é que acaba. Vamos ver como é que acaba. Meu Deus. Então é um prazer estar consigo aqui, sempre de segunda à sexta-feira, trazer até si estes projetos, estas mulheres inspiradoras, motivadoras, sonhadoras, tudo, horas, que são assim um bocadinho do nosso ouro aqui em Portugal, não é? Este é daqueles programas em que mandam-me calar e passamos já para as convidadas, não é? Normalmente Pois é não assim. sei. Não se pode gastar muito tempo, porque são Exato, duas exato. convidadas, portanto, redes sociais, o canal do YouTube, e-mail vão passar ao longo do programa em rodapé, esteja atento. E agora vamos então conhecer a primeira convidada de hoje. Fique connosco. E como primeira convidada, não sei, é melhor seres tu a dizer? Porquê? Não sei. Acho que o nome hoje é fácil, consigo. Ai, estava errado. Lá está-lhe aos cartões. Eu bem disse que tinha de organizar os cartões. Então temos connosco a Carla Rezende. É isso mesmo. Olá, seja boa muito tarde. bem-vinda. Muito obrigada. Então a Carla vem aqui falar sobre o quê? Olha, venho aqui falar sobre liderança e comunicação consciente. Liderança e comunicação Isso é consciente. muito importante. E porquê é que a Carla nos vem falar sobre isso? Eu já fui líder e fui líder durante 26 anos em grandes multinacionais. Fui gestora financeira e diretora financeira e desde 2016 mudei a minha vida. Mas e conte-nos, esse percurso aí na área das finanças, vamos assim dizer, era algo que almejava quando era mais nova? Sim. Foi o caminho que tinha que ser? O que é que aconteceu aí? Eu acho que segui aquele percurso que dizem que toda a gente tem que fazer, seguir, vai para a faculdade, depois casa, Mas tem nunca, filhos. foi para a faculdade que queria? Fui para a faculdade que queria, por acaso só escolhi aquela na altura, que era o ISCAL, e gostei, e sempre gostei daquilo que eu fazia. Portanto, acho que aí tenho uma vantagem que eu sempre fui apaixonada por aquilo que faço. Agora, ainda mais, porque lido com pessoas e com as dificuldades que eu já tive lá atrás. Uhum. E como é que foi esse seu caminho de liderar as equipas? Lá está, tinha dificuldades. Porque é muito difícil lidar com pessoas. É difícil. maravilhoso, mas não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil. Eu tive várias equipas ao longo da minha vida. Eu tive em grandes multinacionais, L'Oréal, McDonald's, portanto, não podemos dizer. Se quiserem-nos para dizer, olha, a L'Oréal principalmente dava jeito aqui quase das makes. E o hambúrguer para o lanche? E ao longo do meu percurso, é assim, fazer aqui um enquadramento, eu fui mãe aos 27 anos e o meu filho veio com um problema neuromuscular, mas eu continuei sempre a ser a líder que eu queria ser, a levar os projetos com resultados. Foi fácil gerir essas duas vertentes? Não foi fácil. Não sabíamos essa parte da sua essa história. parte não. Mas agora abriu aqui uma caixinha que eu gostava de saber só um bocadinho mais, só porque acho que é uma coisa importante para ajudar lá para casa, não é? É verdade. É assim, eu acho que a vida nem sempre é fácil e muitas Prega-nos vezes... umas rasteiras. Prega-nos assim aquelas rasteiras. Esta foi delicada, porque na altura diziam-me que o meu filho tinha esperança de vida média infância e adolescência. O Nuno, hoje tem 26 anos, é um mestrado em Ciências Farmacêuticas, passo já para... Eu estava aqui um bocado calada. As boas notícias, não é? Exatamente. Mas sabe quando é que mudou? Mudou quando eu mudei a perspectiva também, porque quando nós vivemos a pensar nas estatísticas e na morte, no caso, não é? Porque é verdade, nós focamos em algo que não é exatamente aquilo que nós queremos. Então, quando nós mudamos, eu pensei assim, olha, morra Marte, morra farto, é mesmo assim, vamos divertir-nos, aproveitar a vida, porque eu sou apaixonada por viver. E a partir desse momento tudo mudou. E a partir desse momento eu acho que ele próprio não sabia, porque eu olhava para ele, não é? E ele estava sempre bem disposto, com os seus faróis azuis, ele tem uns olhos azuis muito grandes. E o Nuno, na verdade, tem uma dificuldade, do joelho para baixo, não mexe do joelho para baixo e tem alguma dificuldade de compreensão fina, mas não o impediu de fazer Erasmus. Fazer nada, Isso é uma grande sozinho, força. É. E alerta-nos, não é? Porque eu andava sempre em aceleração, não tinha tempo para
aquelas politiquices das empresas. Então eu era muito assertiva. Eu acho que às vezes até era agressiva ou assertiva, porque não tinha tempo para as pessoas, eu queria fazer as coisas. E realmente sempre tive resultados excepcionais. Mas um líder também tem aquelas dificuldades de, e agora como é que eu faço? Então olhamos para a frente é o caminho, o resultado, e esquecemos que às vezes magoamos esta pessoa, magoamos aquela pessoa com a nossa pressa, com o nosso stress, e eu senti que tinha algo a fazer. Então, quando o seu filho nasceu, não a fez parar? De todo, de todo. Fê-la ainda ter que gerir melhor as coisas, porque tinha aqui um filho que se calhar precisava mais de si, todos os filhos precisam, mas se calhar precisava um bocadinho mais. E é tão engraçado estar-me a fazer essa pergunta, porque na altura houve uma coisa que eu disse: eu nunca quero deixar a minha vida profissional, eu quero continuar a ter vida própria, porque é fundamental para não ficar não só na dor. Só mãe, não é? Exatamente. E isso também me deu força, isso também me deu aquela garra que eu precisava para levar no dia-a-dia. Então, e o que é que a fez? Porque já vimos que mudou, não é? Já nos contou. O mudaste? Hoje fazemos só publicidade. Não faz mal, nós somos simpáticos, damos publicidade a quem quiser. Quer dizer, não damos, estava a brincar. O que é que a fez aqui mudar? Porque mudou completamente aqui o seu tom, o seu percurso profissional, foi assim uma volta muito grande. Então, o que é que eu fiz? Em 2016 houve uma possibilidade, eu saí da empresa e ainda andei a procurar na área financeira e pensei, não é isto que eu quero. Eu já andava a fazer um trabalho desde 2012 em termos de desenvolvimento pessoal, porque eu sentia as dificuldades no dia-a-dia, quando a pessoa quer agir de forma diferente e depois não consegue, e quer fazer as coisas de maneira diferente e não consegue. E eu já andava a fazer um grande trabalho e senti a necessidade de perceber mais. Comecei pela comunicação não verbal e comecei precisamente por microexpressões faciais, por... Aqui agora a ser analisada. Eu sou boa para isso, que eu sou transparente. Acho eu. Não, eu sou muito transparente. Eu já faço as... Não é isso. Eu já sou muito expressiva e muito... Só assim te consegue muita coisa. Não tenho foco. É melhor não dizer nada, não diga nada, depois falamos. Eu acho que acima de tudo, quando nós somos genuínos, somos congruentes. É por isso que eu não tenho receio dessas coisas, porque eu acho que ou tento ser genuína. E quando não sou, é para não matar ninguém com os meus olhos, com a minha maneira de ser. Bem, mas então começou aí a tentar perceber um bocadinho melhor as pessoas, não é? Era este o seu objetivo? Comecei pela parte da comunicação não verbal, dos movimentos corporais, perceber então onde é que nós às vezes estamos a dizer uma coisa e estamos a sentir outra completamente diferente. E sempre foi com um propósito de eu quero perceber, não para apontar, agora sei que estás com desprezo, ou que estás com nojo, ou que não gostas. Não. Então como é que eu posso chegar melhor a esta pessoa? Sim, entender quando havia barreiras, não é? Exatamente. Se eu estou a sentir que alguma coisa não funciona, o que é que eu posso fazer para chegar àquela pessoa, se aquela pessoa é importante para mim? E esse foi o primeiro percurso. Depois fui para a parte da PNL, Programação Neurolinguística, e que tive a possibilidade de ir estar com quem foram os co-criadores, nomeadamente o John Grinder, que é uma pessoa que ainda hoje eu continuo a falar, e que me ajudaram, e mais, ajudaram o meu filho. Ele próprio conseguiu estar com o Nuno, que é o meu filho, e ajudá-lo e fazer com que ele mexesse os pés, que era uma coisa que ele não fazia, apenas por sentir, perceber como é que é o seu corpo, como é que nós sentimos, e ele conseguiu perceber como é que funcionava toda a parte neuronal. O que me levou depois a fazer outra coisa, que foi uma pós-graduação em neurociências e neuroplasticidade, que eu tinha que perceber isto tudo. E foi um percurso, isto foi tudo um percurso. Tudo e ainda estava a trabalhar? Não, isso foi quando eu saí. Essa parte foi quando... Depois tive um mês na Índia também, de onde veio o meu nome Daya, que significa Kindness and Compassion, que realmente é algo que eu acho que nós todos precisamos trazer para a vida, bondade e compaixão. Claro. E foi sempre um percurso a crescer, em cima de... Também fiz um programa de professora de Mindfulness. Tudo o que eu precisava, eu ia trazendo à minha vida. Fui buscando. Fui buscar coaching e também uma parte conversational intelligence, que é como é que as palavras criam mundos. Portanto, sempre muito
à base da comunicação. E então hoje o que é que faz? Hoje. Com este percurso todo, o que é que faz hoje? Olha, a primeira coisa que eu sou formadora, também fiz a parte de formação, tanto o CCP como instrutor online, e uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer foi criar programas, o Comunica Eficazmente, como é que eu posso usar a parte da neurociência e da mente para me ajudar a comunicar melhor, não é? E para manter o estado que eu quero e para estar bem e estar bem com a vida. E nós todos temos dias que às vezes acordamos e sentimos, hoje não é o meu dia. E às vezes o corpo, só mexermos o corpo e nós fazermos uma atitude positiva, não é? Nós não vemos ninguém triste assim. Sim. Não. E o corpo consegue perceber que nós estamos felizes quando estamos assim, mesmo que não estejamos. E o que nós podemos fazer é alterar aqui a parte neuroquímica. É verdade que quando sorrimos, mesmo que seja tristes, quando estamos tristes, há aqui qualquer coisa que obriga E começamos a gerar outros neurotransmissores, como a serotonina. Então, é tão interessante nós percebermos que isto é muito mais fácil do que aquilo que nós às vezes pensamos. Eu comecei por fazer o Comunica Eficazmente, programa 100% online, e que já fiz a 6ª edição. Porque começou já antes da pandemia. Quando nos falam aqui do online, às vezes a pessoa pensa, começou na pandemia, começou antes. Foi ali, por acaso eu comecei o meu primeiro programa em 5 de agosto de 2020, que já o estava a trabalhar antes. Sim. Portanto, foi a primeira edição, foi em 5 de agosto de 2020. Depois pediram-me mais, as pessoas. Eu criei o Comunicar com o Coração. E sempre aqui um bocado isto da comunicação consciente. Da comunicação consciente, e o meu primeiro objetivo era a liderança. E não esqueci. Eu agora ainda continuo com muitos alunos que começaram comigo em agosto de 2020, mas estão na academia, eu digo, a Academia dos Masters Comunicadores. Portanto, já foram passando vários vários níveis. Também fiz o Comunicar em Público, sempre com a parte da comunicação, onde, acima de tudo, vou buscar tudo o que são... tratar de mim, conscientemente, o que é que eu quero, ir buscar a minha essência. Nós não somos todos Tony Robbins, não somos todos Eckhart Tolle, portanto, somos pessoas completamente diferentes e que temos que usar a nossa parte genuína a comunicar. Então, também criei o Comunicar em Público. Mas, por exemplo, deixe-me só aqui interrompê-la para dizer, por exemplo, aí quando fala do comunicar em público, há pessoas, está a dizer que a pessoa precisa de ser genuína, mas há pessoas que são genuinamente envergonhadas. Verdade. Mas que precisam às vezes de comunicar. Mas como é que se pode ajudar essas pessoas? É ir buscar a sua essência. Se as pessoas estão a partilhar alguma coisa e se têm que comunicar para alguém, é porque no fundo elas sabem sobre aquilo que vão falar. E é ir buscar a essência. E nós, de uma forma muito calma, e há pessoas que são muito calmas e que têm um carisma brutal e que conseguem passar a paixão que têm. Cláudia. Opa, sério? Calma. Com quem não aguentas? Eu gosto de estar sempre a picá-la. Eu é que não consigo ser calma e sossegada. Faz agitar aqui as águas. Faz agitar, vai. É boa disposição. Temos que ser bem dispostos. Claro, Desculpe, interrompi aqui não com a minha faz brincadeira. mal. Mas é isto, eu avisei que isto é uma conversa. Ótimo, Nós chamamos de tem que ser entrevista, bem. mas eu acho que é só um nome pomposo, porque na realidade isto é uma conversa. Mas é conversa Sim. de mulheres. Exatamente. Mas então, estava-nos a explicar, essa pessoa que é mais calma, introvertida, como é que pode sair cá para fora? Acima de tudo, pensar no propósito do para que é que eu estou a falar. O que é que eu quero que as pessoas apreendam quando eu estou a falar? E isto é o que as pessoas levam. Qual é a mensagem que eu quero passar? Muitas vezes estamos a falar para nós, em vez de estarmos a falar para o outro. Claro. O que é que o outro precisa? Então, quando o meu foco é um propósito muito maior e não estou focada naquilo que eu estou a dizer e na forma que eu estou a dizer, isso é a seguir. Primeiro eu quero pensar na mensagem e depois há formas de treinar, até eu costumo dizer, podem treinar a dançar com uma salsa, depois podem treinar a dançar com uma ópera que seja, tudo para que fique, que nós consigamos que no corpo ter essa treinar mensagem, o quê? O discurso que se vai dar? Treinar o discurso, sim. Isso eu nunca fiz. Muitas vezes pensa-se, vou fazer ao espelho, e agarramos as palavras e queremos dizer aquela palavra, falta-nos a palavra que estava a seguir à vírgula e entramos em stress.
Então nós podemos criar o estado que nós queremos. Sou péssima nessas coisas de decorar. Exato. Eu sei, mas tem que ser o que está aqui e vai. E tem que ser porque lá está, vem de dentro, é genuíno. Então, Mas nunca já dancei, mas não a estudar textos. Mas hei de experimentar, depois quando correu bem. E quem faz apresentações às vezes que fica sem um PowerPoint, que está ali muito agarrado ao PowerPoint e que há qualquer coisa no computador, a mensagem tem que passar. Se eu a treinar de uma forma divertida, né, aquilo nós passar, o que é que dissemos quando começámos aqui? Vamos divertir. Exatamente. Se nós treinarmos de forma divertida, é muito mais fácil. Muito bem. Então, comunicação, estávamos a falar aqui para chegar aqui a ser líder, foram vários cursos que vai ter disponível para depois chegar a ser líder. O que é preciso para ser um bom líder? Ser humano e ser presente. O que é que quer dizer com ser humano? Exato, e ser presente. Sermos humanos somos todos, não é? Às vezes não parece. Às vezes não parece, é por aí. Então, quando nós queremos estar interessados por aquela pessoa que está ali à minha frente, que é outro ser humano, independentemente da hierarquia, mais do que só trabalho, e há muitas pessoas ainda hoje em dia que dizem eu quando estou no trabalho sou uma pessoa, quando eu estou com os amigos sou outra, mas nós somos só uns. Então é muito mais fácil. Nós não temos que passar a nossa informação toda. É muito mais fácil quando nós estamos presentes. Eu estou presente, estou a viver aquele momento, estou interessada naquela pessoa que está à minha frente, faço-lhe perguntas que eu quero escutar as respostas. Eu quero saber... Não é só fazer por fazer, não é? Exatamente. E Carla, é fácil aplicar isso porque, se calhar, se a Carla estivesse aqui, por isso demos a tónica do que é que fez antes. Só como coach e pronto, muitos coaches já hoje em dia, muitos formadores, muita coisa, não é? Mas a Carla já teve, vamos assim dizer, do outro lado, não é? Com as equipas, a ter que ter resultados, a ter que pedir números, a ter que, seja lá o que for, que era o seu trabalho específico. É fácil fazer isso? É fácil pensar no outro que está ali do outro lado? Não é fácil, mas é possível. Depois do meu percurso, e em 2019 eu fui convidada novamente para ir para a direção financeira, para a direção da Europa, de uma multinacional americana. E eu, universo, explica-me lá que não estou a perceber nada. Então, agora não, eu estou neste mundo, já tenho os meus coaches, eu quero continuar a formação nas empresas, que eu também dou formação nas empresas. Não, eu não quero. E comecei a pensar o que é que isto me vai trazer. E eu concluí, através de um exercício de PNL, isto vai permitir que eu perceba que é possível estar lá. Então, vamos lá. Isto é que é tu entrares fora da tua zona de conforto, vai para lá outra vez. Vai aplicar agora e vai aplicar aquilo que aprendeste e vamos ver como é que funciona. Dar formação e dizer que nós podemos ser todos ótimos e liderar em amor é possível. E ir lá. E passar Por isso é que eu lhe estou a dizer, porque é muito difícil quando há maus resultados, quando há pressão, quando a pessoa não dormiu em casa porque tem um filho, não é? E o dia foi mau, chegar lá e agora vamos sorrir para toda a gente e preocupar-nos com os outros. Não quer dizer que a pessoa não se preocupe, quer dizer que às vezes nem se lembra que está preocupada. Depende da relação que nós temos e que criamos. Eu tive desde fevereiro de 2019, quando cheguei a outubro, disse... Eu quero ir chegar a mais pessoas e ainda tive mais um ano, portanto eu tive quase 2 anos já com esta aprendizagem. E é possível. Desde que haja, vou dizer uma palavra que assusta muita gente, vulnerabilidade. O líder também, o líder de hoje em dia quer-se que seja um líder vulnerável, capaz de explicar aquilo que sente. Se eu chegava lá às vezes e dizia, olha, eu hoje não estou bem. Se calhar eu tinha a minha equipa do meu lado, porque a minha equipa percebia que eu não estava bem, também pode ser útil. Quando o líder é muito forte, as pessoas têm tanto medo de falhar e de não conseguir ser como ele, que ainda é pior e ficam mais amedrontadas. E eu passei por essa fase antes. E se o líder for... eu vou-lhe fazer imensas perguntas, já não temos quase tempo. Arranjar um programa. Exato. Não, porque eu acho que isto é muito interessante e acho que não é muito fácil. Se calhar para algumas pessoas tem outra maneira de ser. Não é fácil. Mas quando o líder também... Se o líder dá aquele ar de que o barco vai afundar... Fica toda a gente assustada, não é? Portanto, às vezes o líder é forte porque tem que estar ali, mesmo que o barco esteja a afundar. Equilíbrio. Lá estamos nós a sorrir, mesmo que... Ou não, eu posso dizer, eu estou preocupada e pedir feedback e pedir ideias e fazer com que todos estejamos com o mesmo propósito. Porque se afundar, afunda para todos. Não invalida que não haja informação confidencial. E isto é outra questão. Pois. Mas um líder
nas alturas em que é preciso, não tem que ser sempre um líder democrático. Às vezes é preciso, é preciso tomar uma decisão e eu assumo. E o líder está lá para isso. Agora, também é possível... Lá está. Isto é importante também dizer, que há estes várias vertentes, não é? Agora, o líder, se for mais vulnerável, se mostrar que também é humano, que não tem não tem mal nenhum, não é? Nenhum. Somos todos. Sim. Vamos todos para o mesmo sítio. Exato. Não é? Estamos cá para experienciar e quanto mais pessoas nós tivermos ao nosso lado e a equipa mais committed, mais comprometida, é mais fácil chegarmos mais longe. Então, eu também passei por isso. O que depois me levou a querer chegar a mais líderes. E, num curto espaço de tempo, explicar aquilo que eu fiz e que resultou comigo para poder passar às outras pessoas. E agora já estou a criar outros programas. Já saiu outra vez e temos que falar sobre esse programa porque temos aqui poucos minutos. Portanto, já saiu outra vez desse trabalho para estar aqui só dedicado outra vez a treinar outros. A treinar. Esse saí logo em 2020. No final de 2020 desvinculei-me a 100%. Arranjei uma pessoa para me substituir. Agora, este programa que eu online, que vai lançar em breve. Vou lançar agora, vai ser uma certificação da liderança humanizada, onde eu criei uma metodologia própria, até a registrei, que se chama Lead with Heart, arte com H e arte do A de arte, porque é preciso arte e coração para liderar. E vai ser a primeira certificação. Uma estratégia sua. Sim. Sim, vai ser... Que advém de toda esta sua experiência. Eu, entretanto, também fiz uma pós-graduação, aliás, um MBA em Felicidade Organizacional. Eu também dou aulas de Neurociências da Felicidade, também dou algumas aulas no ISCTE. E, portanto, tudo isto é um mundo que me apaixona. E que faz brilhar os seus olhos. Faz. Não sendo eu a sua expert, é fácil ver quando as pessoas lhe brilham os olhos e abrem os olhos muito contentes. Portanto, essa parte é fácil. O nós podermos chegar às pessoas, porque o líder está muito sozinho. E hoje em dia, até com o teletrabalho e com este ambiente híbrido, todos nós precisamos de ser um pouco líderes. E porque está provado que cada vez menos as pessoas estão comprometidas, aquilo que falava, com as empresas. E que cada vez a tendência é ser menos isso. Portanto, tem que haver aqui alguma diferenciação para as pessoas voltarem a estar comprometidas, porque as pessoas, com a pandemia, perceberam que estava a dar muito valor ao trabalho e pouco valor a outras coisas. É verdade. Então, este equilíbrio, quanto mais eu me sentir comprometido com a empresa, com o projeto, acima de tudo com o projeto, mais envolvido. Com a visão, com a missão, com o propósito, aquelas palavras. E com os valores. São todas muito faladas e que também tem no seu site, não é? Exatamente. Missão, o propósito, os valores. É mais fácil nós vivermos com mais alegria. Portanto, o que eu digo a minha missão é mesmo inspirar as pessoas a que consigam atingir o seu máximo potencial para serem mais felizes, o que nós queremos ser, na verdade. Todos. É feliz. Então, se eu puder fazer parte deste percurso, ou que seja com coaching, ou que seja com formação nas empresas, que eu também faço. Pronto, é isso. Falo das várias coisas que faz, se faz favor. É maravilhoso porque eu posso fazer muitas coisas. Sim. Então, eu dou formação a empresas, eu sou executive coaching e life coach, portanto, depende daquilo que a pessoa precisa. Fala-se muito da variedade de coaching, mas, na verdade, coaching, para mim, é só o desenvolvimento daquele ser humano que está ali à minha frente e aquilo que ele precisa. Dou formação, já disse, nas empresas e tenho os meus programas online. Neste momento para vários tipos de pessoas. Para vários tipos de pessoas. Esta certificação que eu vou fazer vai ser mesmo para pessoas que são líderes e que, mesmo que não tenham uma equipa, trabalham em liderança com equipa de gestão, por exemplo, pessoas que têm uma responsabilidade acrescida e vai ser necessário, vou fazer uma triagem, porque aí eu já não quero aquela pessoa que não trabalha na liderança. Que só quer aprender para só quer aprender para o seu desenvolvimento pessoal, que é ótimo. Eu agora parei o Comunico Eficazmente, eu comunicar com o coração, mas depois vou lançar novamente para não líderes. Esta certificação é mesmo para pessoas. Vai ser para líderes, sim. Carla, foi um gosto recebê-la. Muito obrigada, Carla. Teve de ser assim a correr, mas volta outro dia para nos contar mais. Haverá oportunidades. Sim, com muito gosto. E obrigada pela vossa simpatia também. Tudo bom para estar aqui. Obrigada. Obrigada. E nós agora vamos passar um separador para receber a próxima convidada. Até já.
agora temos connosco a Catarina Vilela. Olá. Olá, boa tarde, seja boa muito tarde. bem-vinda. Obrigada. A Catarina, qual é o seu projeto? Bom, o meu projeto passa por fazer perceber às meninas que vão começar, porque é tudo muito meninas, independentemente da idade que elas tenham, acabam por ser meninas pequeninas a começar, não é? Sim. E passar muita mensagem que é possível elas chegarem onde quiserem. Tem que falar sobre o que é que ensina às pessoas. Sim, da formação. Portanto, formação de unhas de gel, formação dentro da área de estética, só neste momento uma área só de unhas de gel. Portanto, tudo o resto eu já larguei, é só mesmo somente a parte das unhas. Catarina, e fala-nos aqui um bocadinho do seu percurso, só para enquadrar. Esta área é uma área que sempre fez parte de si, sempre foi aqui muito fascinada com esta estética e isso tudo. Desde pequenina, unhas às primas, unhas à mãe, unhas às tias, às amigas, com verniz na altura ainda, portanto, desde muito miúda, desde muito pequenina. Quando era pequenina já não existia já as unhas de gel? Ainda não tínhamos acesso a isso. Mas havia Tínhamos aquelas... as tips e, Sim, não é? sim. Sim, na altura. Mas não, era com o verniz ali, portanto, desde muito miúda, que eu já sabia que queria estar dentro da área. Não saber bem o quê, mas era dentro Desta área da aqui da estética, beleza. sim. E depois foi estudar para isso? Fui. Em 2014 disse, já não dá mais para a escola, não é isto que eu quero, preciso mesmo da área, preciso entrar dentro da área e vamos formar-nos sobre o mesmo. E foi assim, a minha mãe pagou uma formação, mas vais ter que pagar. Eu disse, ok, tudo bem. Portanto, Depois... foi um empréstimo, um loan. Foi um empréstimo assim a longa data, não é? Exatamente. É como os pais fazem. Sim, acho que eu também o vou fazer, não é? Espero fazê-lo na área e na altura que ela assim o quiser. Mas foi assim, nasceu. E montei o meu estúdio em casa, no meu quarto, eu dormia com o meu irmão. Era um quarto, éramos nós os dois, eu e o meu irmão, porque o meu irmão tem uma diferença muito grande de mim. E então comecei a atender. O seu quarto com o seu irmão é que tinha. E nós até temos umas fotos que daqui a prima. bocado já vão passando. Muito engraçada. Sim, Essa porque fotografia. era no quarto com o seu Era irmão. no quarto, onde o meu irmão dormia também, e eu também, uma mesinha pequenina do IKEA na altura, cozinhas, as cadeiras da cozinha. Acabou. Pronto. E estamos a ver as fotos. Sim. E pronto. E como é que é começar? Porque é que se começa mesmo sem estas condições todas? Porque na altura era o que havia, não é? Vamos ter que começar, ou vamos ter que iniciar assim, desta forma. Vai ter que ser assim. Porquê? Porque não podemos lançar-nos logo na área cá para fora e passar o nosso trabalho cá para fora, porque vai ter que exigir muita prática de nós, não é? Portanto, para fazer as unhas e tudo isso. E por isso começar em casa e fazer nas amigas, de vez em quando, ir fazendo nas colegas, sem cobrar. Na altura. É isso que aconselha... As cobaias. As É isso cobaias, que aconselho às Sim, pessoas a fazerem, sim. porque a Catarina, para quem não sabe, pronto, a gente já vai conhecer aqui o percurso, mas nas suas redes sociais, além de ter muitos seguidores, ajuda aqui, como disse, as meninas a começarem. meninas, E é isto que aconselho, a começarem assim. Aconselho. Mesmo, conseguir? pequeninas, se for com um catalisador, que seja com um catalisador, se não houver uma broca para remover produto, existe limas para isso. Tem que ter força de vontade. Mas sim, começar do zero eu acho que é muito importante para se saber as dores, para se saber os percursos, para se saber onde é que se erra e onde é que nós vamos ter que depois mais tarde melhorar. Porque o errar é preciso nesta área e é muito importante. E por isso é que é bom ser nas amigas e sem cobrar, não é? Exato. Sim. Porque se a experiência... Eu digo isto montes de vezes. Há muita gente que não entende, mas é importante. Porque diz, eu já tenho um curso, eu já tenho que começar eu vou fazer cá fora. Não, vamos... Calma, vamos errar primeiro, porque a cliente que paga, a gente não pode errar na cliente que paga. Ela está a pagar. Ela está a pagar. Nós estamos a servir a nossa cliente. É importante que a cliente pague, mas que tenha a sensação que, ok, eu paguei, mas o valor foi mérito, não é? Foi um trabalho bonito, eu saí daqui confortável. A cliente não pode pagar para depois nós fazermos as neiras, não é? E às vezes, quando as pessoas são inexperientes, ainda demoram muito tempo a fazer isso. Sim, não é? 3, 4 horas... 5 horas, eu demorava 6 horas. 6 horas? Sim, no início. Por isso é que Quem eram as suas cobaias? As suas cobaias as tinham amigas. muito Muito paciência. pacientes. É.
Por isso é que eu digo que é importante, elas assustam-se muitas das vezes quando, Catarina, mas eu ainda demoro 6, 7 horas a fazer umas unhas. Calma, é normal, eu também fui assim. É importante que elas saibam e é importante passar também a mensagem que Como eu é que se fui fica 6 como horas elas. lá a fazer as unhas? Porque no início é muito complicado. É muito complicado. Meu Deus, meu Deus. Fazer as unhas não é só passar um Não verniz, é só passar não é? um Há uma verniz. preparação. Há tudo, desde a preparação da unha da cliente, da pele da cliente, o serviço de atendimento para a cliente, o perceber a pele da cliente, é super importante para saber que produtos é que eu posso lá colocar. A cliente toma medicação, eu preciso de saber que medicação é que ela toma para que eu possa ajustar o meu produto. E isso é extremamente importante. E é isso que falta. São estas coisas todas. Então, e depois como é que se passou aqui do Pronto. quarto do irmão? Foi, Que isto era o quarto e você devia pagar-lhe um bocadinho de renda. Depois de renda, não é verdade? Talvez um dia ele me vá pedir uma coisa dessas. Estava a usar o quarto do irmão para isso. Mas sim, entretanto, os meus pais arranjaram o sótão, porque eu já estava a ter muitas clientes, ou seja, já havia pessoas a querer pagar isso, o meu serviço, porque eu depois desenvolvi muito rápido, porque eu nunca parei. E o meu pai e a minha mãe disse, ok, vamos arranjar o sótão, temos o sótão com tralha e vamos-te arranjar o sótão. E foi assim. Também tem aqui uns pais muito fantásticos. Tenho uns pais muito bons. Isso tenho mesmo. Porque lá está, sem eles eu não era o que sou hoje. Poderia ser na mesma. Basicamente Também, existia, também. Mas poderia Mas após ser, isso. sim, após isso ter acontecido, mas podia ter sido, e seria na mesma com toda a certeza, mas mais lentamente. Sim. E então talvez não estaria aqui hoje, não é? Sim. Portanto, eles foram o empurrão que eu precisava naquela altura. Pronto, então arranjaram-lhe o sótão. Arranjaram-me o sótão Eu e acho que foi o seu irmão que pôs lá. Foi, não é? Assim, um tirar. tempo. Estou farto e vou sair de casa. Exato. Mas pronto, depois foi quando eu fui para o sótão, aí já cobrava o meu valor, já cobrava, já tinha a agenda lotada, completamente lotada, até que eu percebi que, espera, Catarina, não podes continuar a fazer isto em casa, porque agora já é muita gente. 6, 7 pessoas todos os dias já é muita gente, Catarina. E então, que até pode não ser tão... ser um bocadinho perigoso, não é? As pessoas porque entram na nossa casa. Que entram toda a gente. Exatamente. E pronto, e foi aí que depois fui à descoberta de outros espaços, comissões, rendas, arrendar a mesa, e nunca me senti confortável com isso, porque o trabalho é nosso e eu acho que é importante também nós sermos pagas pelo trabalho que nós temos. Arrendar a mesa, como assim? O espaço? Sim, lá. sim, Okay. sim. Acontece muito nesta área. Ou é os 40%, 50% que temos que dar de comissão, ou alguém arrenda a mesa, nós pagamos a renda, ou seja, da mesa, mas tudo o que nós fazemos Renda é da nosso. mesa? Explique-me isso que eu não sei. Por exemplo, estamos dentro de um espaço e o espaço acha que por mês nosso quer 200 euros. Pronto, e é Para isso. ter ali o seu espacinho. O meu quadrado. Já percebi. São duas modalidades. Uma que tem uma percentagem fixa sobre tudo aquilo que ganha e outra que... Arrenda a mesa, mas tudo o que eu faço é meu. Sim, ok. Pronto, e isso acontece muito nesta área. E eu comecei a perceber que, espera, o que eu dou à casa, eu consigo arrendar um espaço e eu consigo tê-lo sozinha. E pronto, foi um bocadinho por aí que foi quando eu abri o meu primeiro espaço, que foi 8 dias antes da pandemia fechar o país. Espetáculo. Isso é que foi mesmo uau. Foi. Aí eu já trabalhava com as redes sociais, portanto com elas, mas não era virado para o público que é hoje, era muito virado para o público cliente, que me iria pagar, não aquele público que hoje em dia me vê todo o dia. E quando isso aconteceu, eu tive uma necessidade mesmo de explicar, que fui abrir a loja, super felicíssima, não é? Era uma realização minha e 8 dias depois o país diz que vai fechar. E agora o que é que eu faço? Não é? Com a loja por pagar. Com a loja por pagar, com tudo para pagar, porque na altura eu já vivia sozinha, não é? E agora, o que é que eu vou fazer? Não é? Eu tenho que render, porque se eu não trabalhar, eu não ganho. Porque este é o problema da nossa área. É se nós não trabalhamos, nós não ganhamos. Nós não temos um patrão que ao fim do mês nos dê um ordenado. Como é que é ser tão jovem e decidir empreender? É difícil. Às vezes é muito difícil, por isso mesmo. Como é que és tão jovem e já és assim? Ou o que é que aconteceu? Tu és tão jovem, és tão menina ainda. Miúda. Miúda. Porquê que isso aconteceu? Aconteceu porque eu tinha uma sede muito grande de ser alguém. E ainda hoje tenho.
Eu quero ser alguém, eu quero ser uma referência para alguém. Eu quero que, quando entrem dentro desta área, olha, eu fui fazer formação com a Catarina, foi a Catarina que me ajudou a estar aqui, eu inspirei-me na Catarina. Eu acho que isto é extremamente importante, é explicar-lhes e passar a mensagem que eu sou exatamente igual como elas e eu fui como elas. Que eu acho que isto é que é muito importante. É elas perceberem que a Catarina nasceu de uma mesa num quarto. Mas a Catarina hoje já não é assim. E eu não fui abonada de nada, não é? Ou seja, não tenho pais ricos, como eu costumo dizer, e não nasci um sótão, de... já não foi mal. Já não foi mal. E não nasci de bandeja, não é? Sim, não Isto teve é alguém muito que lhe importante montou a por loja e trás. disse agora, Catarina, tens aqui a Exatamente. loja, vais trabalhar, como acontece com muita gente. Muita gente. Tem os E pais não que existe financiam. mal. E não existe mal, Sim, não é? pronto. Eu acho que isso é Tiveram importante. sorte, ainda bem. Exato. E eu acho que isso é importante, é que às vezes nas dificuldades delas eu vejo exatamente aquilo porque passei, não é? E fechar uma loja na pandemia foi extremamente complicado, porque foi o meu primeiro projeto, que foi por água abaixo. E a gente pensa, oh meu Deus, o que é que eu estou a fazer aqui? Não é? E o que é que fez, Catarina, nessa altura? Chorou um bocadinho. Chorei um bocadinho, fiz Ou muitas lives a chorar, horrível, uma péssima imagem, porque as minhas... Sério? Fez lives a chorar? Fiz, sim. Estava desesperada, eu precisava de estar com alguém. E então virei-me para as redes sociais e foi aí que nasceu outra Catarina. Quando eu comecei a perceber que havia pessoas exatamente na mesma situação que eu, que não sabiam como é que iam pagar as contas, as dívidas que muitas tinham, porque tinham as suas lojas fechadas e não podiam trabalhar. E a Catarina percebeu, espera, eu se calhar consigo juntar aqui muita gente e fazer alguma coisa de útil. E então começámos a fazer as lives todos os dias, durante o tempo todo da pandemia, e eu estava todos os dias às 9 da noite a fazer a live no Instagram, a ensinar coisas de unhas, completamente gratuito. E foi assim, durante os meses da pandemia. E como é que sobreviveu, Catarina, durante esse tempo? Porque o que é que aconteceu? Começámos a ter, e lá está, isto é um percurso, não é? E nessa altura nós começámos a perceber que havia muita gente que nos pedia formação. Oh, Catarina, mas tu podias fazer isto, criavas um grupo e fazias isto e eu pago-te. E quando eu comecei a perceber o eu pago-te, 1, 2, 3, espera aí, as pessoas querem mesmo pagar para aprender. E então foi assim, comecei a criar formações online, devagarinho, mas estamos a falar de 5, 6 pessoas, não é? 20 euros cada uma, porque eu na realidade precisava de dinheiro para pagar água, luz, comida. Era isso que eu precisava. Portanto, 20 euros aqui, 20 euros ali, está tudo ótimo. E foi assim que depois nasceu outras coisas maiores, não é? E melhores. Foi através disso. Dessas pequenas formações com pouquíssimo valor. E pronto. E foi através disso que também depois nasceu a formação presencial, porque eu na altura já era formadora, só que não exercia. Eu já tinha tirado a formação de formadores, o CCP. Pois, porque para ser formadora tem que tirar aqui um curso CCP, sim, não é? sim. Só que eu não exercia porque achava que ainda não estava preparada para isso. E preparou-se durante este tempo todo que esteve em casa, não é? Foi. Teve que ser. Não havia outra hipótese. Precisávamos de dinheiro, a comida tinha que lá estar. Temos que arranjar aqui uma solução. Como é que é? Eu não posso estar parada de 2, 3 meses, não é? Que não foi 2, 3 meses. Sim. Foi bastante mais tempo. Foi bastante. E foi-se aqui alimentando desta comunidade, no fundo, vamos assim dizer. E são as minhas meninas, como eu costumo dizer, não é? O Instagram acaba por ser, um grupo onde nós todos os dias estamos ali e na pandemia foi muito importante, tanto elas para mim como eu para elas, que depois desenvolvemos a conexão e a ligação que temos hoje, não é? Portanto, elas acompanham o meu dia-a-dia, acompanham o que corre mal, acompanham as nossas formações e é extremamente incrível. Elas dizem, eu vejo tantas vezes no Instagram e agora estou aqui a tirar formação contigo. Isso é fantástico. O feedback que nós recebemos. Olha, tu mudaste isto, olha, foi por causa de ti que eu fiz isto, o que tu disseste tinhas razão, olha, correu bem. E eu acho que isso é extremamente importante para manter a Catarina que sou hoje, não é? É o fazer, o entender que na realidade eu passar uma mensagem que o que acontece comigo acontece com elas, eu acho que isso é extremamente importante. Então, Catarina, o que é que existe hoje, não é? Hoje existe um estúdio de formação, porque eu não tenho projetos de ter um estúdio muito grande, uma loja muito grande. Eu não tenho esse tipo de projetos. Eu quero desenvolver muita formação presencial. Porque depois de começar, como já disse, a fazer estas lives, depois formação já online, não é? Sim. E depois a formação presencial, que eu acho que no caso das unhas
destes trabalhos que são assim, deve ser muito importante o presencial, não é? E tem que ser. E tem que ser. O online é bom para um desenho aqui, um tracinho ali, ensinar aqui uma coisa mais básica que a aluna pode ir vendo diariamente. Agora, o fazer, a estrutura, tem que ser comigo, ao pé de mim, tem que ser sempre presencial. Sim, isso é extremamente importante. Para acompanhar de perto. É. Para as deixar errar, não é? Na realidade, que é para depois eu lá estar, não faças assim, faz de outra forma. E é muito importante o presencial, estar com elas e fazê-las também entender o porquê delas estarem a fazer aquilo de forma errada, não é? Porque virtualmente é extremamente complicado. Sim, eu não imagino como é... Bem, eu não faria unhas nem ao vivo, nem com muito bom professor. Mas, então, assim online é muito mais difícil de perceber todos os pormenores, os details. O acompanhamento da aluna é ligeiramente diferente. Não é tão evasivo, como eu costumo dizer. Não é tão junto. Não estou ali tão... É diferente. E a aluna também sente diferenças e, por isso, preferirem sempre a formação presencial. E então... Estava-nos a falar do seu estúdio. Sim, agora ainda é no mesmo espaço de onde abriu a sua loja? Não, porque eu fechei essa loja, não deu mais. Virem para a formação online na pandemia e depois surgiu uma oportunidade e abri. Posso-lhe só fazer uma pergunta? Não achou que era, há tanta gente que hoje fala, o universo falou comigo, ainda agora acho que a nossa outra convidada falou um bocadinho sobre isso, que não deveria ser para eu abrir esta loja porque isto fechou logo tudo? Não, eu achei só que tive azar da pandemia. Porque a minha ideia estava lá. E eu tinha que o fazer. Portanto, correu mal a pandemia só. Foi só Portanto, isso. acabou por quase não ter um espaço onde fazia as unhas. Sim, e depois não é? Acabei por, nessa altura, não tinha nem sequer nada. Não é? E quando reabriu, quando houve a reabertura, o que é que fez? Aluguei uma lojinha muito pequenina, que é onde estou hoje, até onde estou hoje. E continuo lá e espero continuar lá durante muito tempo. Tem 20 metros quadrados. E hoje trabalho lá, trabalho só eu e o meu namorado, porque ele trabalha comigo, ele largou o seu trabalho na pandemia e trabalha comigo, portanto dá toda a assistência de conteúdos digitais no Instagram, tudo o que seja orçamentos, formação, listagens, é tudo ele, e sem ele também não era possível. Criaram aqui um negócio em conjunto na pandemia. Foi, sim, ele desistiu do trabalho dele para me vir ajudar, porque na realidade eu não conseguia sozinha. E nós temos uma bebé também, tem 4 anos, e então... Parabéns! Obrigada. Parece assim um bocado nova. Pois. Miúda, parece muito miúda, bebê, 4 anos. Sim, e então tudo isso eu precisava de ajuda para conseguir levar o projeto que queria levar. Conseguir fazer tudo, não é? Sim, e ele tinha que estar, não podia ser outra pessoa, tinha que ser ele. Se é família, tem que ser ele. Tem que ser ele. Tem que Tem que ser. ser. Não teve hipóteses. Não. Não teve hipóteses. Foi como o irmão. O irmão não teve hipóteses. E agora o namorado não tem hipóteses. E então, abriu esse estúdio depois da pandemia a fazer o quê? Já as formações ou ainda a fazer? Ainda a fazer atendimento, mas já com a parte de formação presencial. E depois percebi que tínhamos que largar o atendimento. Que tinha que escolher uma dos dois mundos, não é? Porque não dava para fazer tudo. Não, porque nós continuamos a ter, ainda hoje continuamos a ter 3, 4 meses de lista de espera. Ou seja, as meninas marcam para 3 e 4 meses, há meninas a marcar para fevereiro. Porque nós não conseguimos mais, porque eu sou só uma e pretendo ser sempre só uma a dar. Então não está a pensar fazer assim uma grande expansão, merchandising, nada, não é isso? Abrir uma cadeia, agora aqui, não é aí que está o seu foco. Não, o meu foco está sempre no meu pequeno estúdio. Claro que não irei estar ali para sempre, não é? Irei abrir algo maior, sim, mas que seja muito... familiar e que possa acompanhar diretamente. Muito pessoal. Eu acho que isso é muito importante, o poder estar com a aluna, não ter turmas grandes, poder fazer 4, 5, 6 pessoas, para poder estar mais... As suas turmas têm 4, 5, 6 pessoas? Sim, não têm mais do que isso. Só quando vou para uma marca, que também faço parte de uma marca hoje em dia, e que aí sim já fazemos outro tipo de formação. Porque mas vai aí fazer uma apresentação, não é? Aí é diferente, não é? Acaba por... Eu prefiro sempre as minhas, porque nas minhas eu falo, eu digo e faço o que eu quero, não é verdade? E então acho que isso é muito importante, é haver esse lado pessoal na formação, não ser só formadora, mas dizer-lhes que eu fui exatamente como elas e que eu, embora seja formadora, sou colega de trabalho delas na mesma. Até que tive que escolher e ficámos só neste momento, como estou neste momento, só mesmo com a formação. Sim. Portanto, é o que faz durante o dia todo? Sim, todo o dia. Sim. Todo e dia. Então que cursos é que existem? Pronto. E quem é que pode participar desses cursos?
Participar nos cursos toda a gente que queira. Nós temos alunas desde os 18, alunas aos 50, aos 60, homens, mulheres. E então nós temos todo o tipo de nunca vi público. nenhum homem a fazer unhas, por Sim, mas acaso. nós já tivemos. Desde a formação Por acaso, acho inicial. que não. Já vemos imensos homens a maquilhar e tudo isso, nas unhas acho que nunca vi nenhum. Mas vai começar a aparecer, porque eles andam aí. Mas sim, desde a formação inicial, que é o começo, que são sempre formações de 4, 5 dias, e que a aluna tem que estar ali 8 horas todos, portanto, esse dia, essa semana, que se dá o básico, que é para ela depois Com poder... 4, 5 dias alguém já consegue fazer as unhas? Não, por isso mesmo. 4, 5 dias ela sabe o básico e ela vai ter que treinar sozinha, ela vai ter que errar, vai ter que permitir-se errar, que eu acho que isso é muito importante, para depois regressar e fazer as formações de aperfeiçoamento, dependendo das suas dificuldades, portanto vai aperfeiçoando a sua técnica, onde existem as formações específicas para cada área. E como é que faz quando é o básico? Deduzo que é o básico para todos, mas para depois, quando é essas de aperfeiçoamento, tem uma turma, Sim. imagina eu e a Cláudia, que eu que não tenho jeito nenhum, sou uma azelha e não fiz, imagina, e ela tem jeito. Como é que depois é gerir aqui os vários níveis naquilo? É difícil e por isso nós passamos sempre por conhecer a aluna primeiro. Ok. Porque é importante que a aluna, nós pedimos sempre fotografias do trabalho da aluna, por exemplo, ou as dificuldades ok. da aluna, mesmo para não termos esse tipo de situações. Porque depois é quase como se fosse aqui nível 1, nível 2, não é? Porque é importante é que elas entendam que às vezes elas acham que estão no nível 4 e estão no nível 2 ainda. E isto é muito importante. E o chamá-las à razão também é extremamente importante. A técnica e estilista de unhas de gel não se faz em 1, 2, 3 anos, não é? Portanto, é muito complicado e elas têm que também aprender a respeitar o processo delas. Eu acho que isso é muito complicado para elas. Por isso nós pedirmos sempre informação delas primeiro para depois também podermos Como é que vê lá nas fotografias se há erros? Vê-se muito. Vê-se muito. Meu Deus, a gente está todas a esconder assim. E as minhas foram feitas há pouco tempo, Jesus, mas pronto, coitadinha da... Foste tu que fizeste. Não fui eu que fiz, não. Claramente eu não consigo pintar uma unha assim direita nem a ninguém, quanto mais a fazer unhas de gel. Nada disso, não conseguimos fazer isso. Nunca dizer nunca, não é? Pois, sim, exatamente. Não estou a ver a Ruth. Há pessoas... A Ruth que só pinta as unhas obrigada, não é? Não consigo. Que nas férias diz, já não preciso de pôr unhas. Bem, continuamos aqui na Catarina. Então, estava-nos a explicar que faz aqui uma seleção, não é? Quando as pessoas se candidatam para esses cursos de aperfeiçoamento, têm que já ter aqui um certo nível para os vários cursos. Sim. Que cursos é que existem? Formação inicial, que é Pronto, a básica. que é a base. Depois temos formato de salão, que é aquela pessoa que já saiu do básico e que ainda precisa de alguns toques nos seus formatos, portanto, na limagem, nos moldes, nas tips, o que seja, não é? Depois temos formações de reciclagem, onde já vamos começando a introduzir técnicas avançadas, como a francesa, uma pintura diferente, uma nail art diferente, e isso tem que ser por etapas e elas têm que saber Normalmente esperar. a pessoa quer já começar e já fazer tudo. Sim, e a pessoa tudo já até ao fim, que é porque assim eu já sei tudo. Sim, e a pessoa acha muita vez que vem à formação inicial e que vai sair a saber fazer. E não é assim. A pessoa vai sair a ter bases, sim, mas o trabalho de casa tem que ser dela. Isto é 50-50. 50 nós que damos as bases e 50 dela que tem que aplicar. Porque se nós introduzimos as bases e ela não pratica, o que vai aqui acontecer é que, na realidade, ela não o vai conseguir exercer. E isto é muito importante, porque há quem tire formação e depois fique parado 1, 2, 3 meses. E quando quiser regressar, já vai esquecer. Pois, não Isto acontece praticou. Prática. Isto acontece muito. Porquê? Porque exige prática, porque exige treinar, exige cortar a cutícula da cliente, como eu digo muitas das vezes. Tem que se cortar. Para a gente perceber, não. Coitada da Não costumam cliente. cortar alguém que não corta a cutícula? Sim. Agora já não cortamos cutículas, não é? Mas Cortar já é tivemos mau, é que ter quando eles cortado. magoam. Sim. Com alicate. Ai, não sei. Ai, meu Deus, eu vou ficar mal disposta. Ai, é uma cutícula. Peles mortos. Eu sou aquela Exato. pessoa que Exatamente. tem medo, eu não vou, pronto. Por isso é que eu amo, quando eu confio numa pessoa está confiado. Porque eu tenho pânico quando estão lá com o alicatezinho a mexer. Eu tenho pânico, isso mete mesmo. E quanto bifes, tempo, os bifes, até me está a dar uma dor de barriga. E quanto tempo para a pessoa conseguir, desde que começa até ser uma boa técnica?
Vai depender muito, e eu digo-lhes sempre, depende, é o que elas quiserem. Elas têm um projeto daqui a 6 meses, daqui a 2 meses, daqui a 8 meses, daqui a um ano, como é que é? O projeto tem que ser delas. Se elas têm um projeto daqui a 2 meses e querem abrir uma loja daqui a 2 meses, elas vão ter que trabalhar muito. Mas é possível. Mas eu diria os seus 8 meses, 9 meses. É o tempo que eu dou sempre, um ano. Se iniciarem em janeiro e terminarem em dezembro, as diferenças já são brutais e já conseguem levar Se forem sempre fazendo as formações de aperfeiçoamento, sim. Isso é importante, sim. Irem sempre renovando aquela aprendizagem e adicionando outro tipo de conteúdos. Sim, isso sempre. E onde é que as pessoas a podem encontrar, Catarina? Podem me encontrar no Instagram. Tenho um Instagram muito fácil, que é o Eu, Catarina Vilela. É muito simples. Eu, Catarina Vilela. Que eu? Porque sou eu, não é? Porque na realidade sou eu, é a Catarina. E Catarina Vilela há poucas, não é? A Catarina Vilela é um nome, não é tão visto, tão ouvido. Não sei. Então não fica sei, no não ouvido. próprio... O Eu, Catarina Vilela, cria um nome diferente, um nome mais brincalhão, portanto, um nome mais pessoal. Porque na realidade, embora eu seja formadora, nós acabamos por ser uma comunidade no Instagram. Eu acho que isso é muito, muito importante. Através daí, já está lá o link onde elas carregam e escolhem a formação, e nós estamos no WhatsApp. E que tem lá, nesse link que se carrega e que tem as várias formações, diz que ajuda também a começarem os seus negócios, a isto tudo. Como é que é isso? Sim, e isso depois faz muita parte. Porquê? Porque nós damos muito, nas nossas formações, nós damos muito a parte como é que elas devem de saber o preço para a cliente, como é que elas devem de saber. Ou seja, porque aqui era aí que eu queria chegar. Sim. A formação não é só esta parte técnica de fazer as unhas. Não. A formação é também fazê-las perceber o que é que elas têm que fazer para abrir uma loja, quais são tudo aquilo que elas têm que pagar, não é? Portanto, os seguros e tudo mais. E passa depois também muito por como é que elas vão definir um preço para elas, não é? Para o trabalho delas. Não podem dizer que um produto é caro se não sabem quanto é que a cliente gasta daquele produto ou para quanto tempo é que dá aquele produto. E isso faz muito parte das nossas formações. Alinhar a aluna, eu acho que é muito importante, e é essa falta de informação que as alunas têm no início. E é exatamente isso que nós não queremos fazer. Portanto, é o dar, sim, vais conseguir, mas calma, vamos pôr-te aqui num caminho mais direitinho, mais fácil. Mais fácil. Sim. E em relação a promoções nas redes sociais e tudo, já que a Catarina foi isso que a ajudou, as redes sociais foram sem dúvida aqui um grande boost no seu negócio, não é? Também fala disso com as suas alunas? Sim, falamos muito e temos lives disso também. Ainda há pouco tempo tivemos uma semana de lives sobre isso, o pagar as promoções no Instagram, a forma como se dirigem às clientes no Instagram, o que devem ou não postar, porque às vezes elas fazem trabalhos e postam. Não é assim, não pode ser assim. E fazemos isso muitas vezes, e como fotografar o trabalho delas, e isso é muito falado tanto na nossa página como depois também na nossa formação presencial, sim, porque as redes sociais antigamente era o passa-palavra, não é? Hoje em dia já não é assim. Olha, dá-me lá o Instagram da tua manicure. E é assim que se faz os pequenos negócios, não é? Para ver os outros trabalhos, para ver o que é que está lá, como é que está lá, não é? É isso. Portanto, Catarina tem uma frase que, além da formação, quer mostrar que tudo se faz, basta querer com força, garra e dedicação. É isto? E é isso. É isso mesmo. Muita força, muita dedicação e principalmente o querer, porque querer falado, toda a gente fala, mas o querer na realidade é pouca gente. Foi os corajosos. Parabéns. Obrigada. Tudo bom. E nós já vamos embora, nem vi aquele relógio está contra mim, não sei o que é que se passa. Pronto, recebemos 2 convidadas. Um programa muito completo. É um programa a rever, contamos consigo no próximo programa. Pelas 15 horas cá estaremos para mais convidadas, mais projetos, histórias de vida. E como disse a Catarina, basta querer, basta ter força. E a Carla dizia qualquer coisa como: comigo ninguém fica para trás, connosco ninguém fica para trás, vão todos para a frente, abrir os seus negócios, seja... Ora, vamos lá. Depois vem cá contar-nos. Beijinhos. Tchau.